Olá, meu nome é Leandro e o grupo é formado por Felipe, Francesca, Guilherme e Leonardo. Olá, meu nome é Felipe e eu vou começar explicando um pouco sobre o método iterativo de Gauss-Jacobi para a resolução de sistemas lineares. Em primeiro lugar, temos que transformar o sistema linear AX igual a B e colocar numa forma equivalente x igual a cx mais g, sendo C uma matriz n por n e g um vetor n por 1. Para a gente achar uma função de iteração, isolamos cada componente do vetor x mediante a separação pela diagonal. Colocaremos então os índices, lembrando que a gente vai usar os valores da iteração anterior para achar a da próxima iteração. A gente começa então com o chute inicial x de 0 e a partir dele você vai obter o valor de x de 1, já que ele é igual a c x de 0 mais g. Genericamente, então, temos que x de k mais 1 é igual à multiplicação da matriz C por x de k mais o vetor g ali. Dessa forma, temos o método iterativo que será muito útil na resolução de sistemas lineares. Bom, eu sou o Leonardo e agora eu vou explicar sobre a programação do método de Gauss-Jacobi. Primeira parte do nosso código, a gente utilizou uma função if com a condição de que o nosso código rodará caso a diagonal principal seja diferente de zero. Isso para não haver nenhuma divisão por zero. Caso isso seja verdadeiro, calcularemos então o valor de x, dividindo o elemento na posição i-1 de B pelo elemento na posição i-1 nas duas dimensões de A. Caso tenhamos uma diagonal principal igual a zero, o nosso código irá parar utilizando o comando break. Considerando que o nosso sistema tem uma solução inicial, nós faremos a primeira tentativa de aproximação e plotaremos ela, estabelecendo o número máximo de iterações e a precisão que queremos alcançar. A partir daí, começaremos então a fazer as iterações e faremos ela até que ela exceda o número de iterações estabelecido, o número máximo, ou que a nossa precisão seja alcançada. Faremos então uma soma em que se o elemento i-1 for diferente de j-1, será feita a multiplicação de a e j por xj e somaremos todas essas multiplicações. Feita essa soma, subtraímos ela do elemento bi e depois dividiremos ela por a e i. Além disso, nós plotamos a cada iteração o valor respectivo daquela iteração, para sabermos os valores alcançados em cada uma delas e também para ter um controle de quantas iterações foram necessárias para chegarmos na resposta final. Olá, eu sou a Francesca e agora vou explicar a teoria por trás do método de Gauss-Seidel, para a compreensão do código do segundo exercício. O Gauss-Seidel também é um método iterativo desenvolvido a partir de um aperfeiçoamento do método de Gauss-Jacobi. Por isso, eles se assemelham muito. O objetivo principal desse método é diminuir o número de iterações envolvido para chegar na resposta final. A diferença entre ambos está no processo de encontrar o vetor x, em que Gauss-Jacobi usa-se sempre apenas o número x de k, ou seja, os últimos valores encontrados na última iteração, e no Gauss-Seidel utiliza-se o x de k e o x de k mais 1, ou seja, o valor encontrado em cada iteração, representando uma iteração mais recente. Assim como no método de Gauss-Jacobi, temos uma expressão geral para calcular o iésimo elemento da aproximação da késima mais uma iteração, no Gauss-Seidel também existe. A diferença está no fato de que o primeiro método, o elemento da diagonal principal não entra na soma. Já no Gauss-Seidel, essa soma é separada em duas partes, em que na segunda parte utiliza-se x de k porque o x de k mais 1 ainda não está disponível. Esse método irá decompor a matriz A principal na matriz triangular inferior L, que tem a diagonal principal zerada, em D, que é a matriz com elementos da matriz A em sua diagonal principal e o restante zerado, e em R, uma matriz triangular superior também com a diagonal principal zerada. Dessa forma, o sistema linear AX igual a B torna-se L mais D mais R multiplicado por X, sendo igual a B. Isolando o D e em seguida o X, como nessas fórmulas, é possível obter o vetor x de k mais 1 dado por. Assim, prova-se ser uma função de iteração pela fórmula, uma vez que x de k mais 1 é igual a um φ de x de k, apesar dessa fórmula não ser utilizada em Gauss-Seidel. Olá, nesse instante darei continuidade na explicação do método de Gauss-Seidel, partindo dessa forma para a programação do código que irá nos apresentar o resultado. Inicialmente, iremos escrever o código de verificação de precisão, através da definição da função de comparação e por meio da função if definimos se o comando break que será apresentado mais abaixo será executado. Seguindo o script,
definimos a função Gauss-Seidel estabelecido pelos seguintes parâmetros, matriz A e vetor B, apresentados anteriormente, além do número de iterações e a precisão. Prosseguindo, efetuamos a verificação da condição da diagonal principal, através do comando if. Iremos verificar se o módulo da diagonal principal é diferente de zero, que determinará se o código continuará sendo executado. Caso seja verdadeiro, calcularemos o valor de x, através da divisão do elemento de posição i menos 1 de b pelo elemento de posição i menos 1 nas duas dimensões de a. Caso o valor da diagonal seja zero, então não teremos solução, e com isso interrompemos o laço através da função break. Considerando o caso verdadeiro, executaremos a primeira tentativa de aproximação e plotaremos ela, obedecendo o número máximo de iterações e a precisão desejada. Em seguida, continuaremos calculando as próximas iterações. Para isso, executaremos o comando while, que permitirá prosseguir com o teste até as condições estabelecidas anteriormente. Diante disso, aplicaremos o comando if, que verificará duas ocasiões, sendo a primeira se i-1 for maior que j-1. Caso seja verdadeiro, efetuará a multiplicação de a e j por xkj e somaremos com as multiplicações anteriores. E caso i-1 for menor que j-1, seguiremos o mesmo passo, porém iremos multiplicar por xj ao invés de xkj. Feita a soma em qualquer dos dois casos, iremos recalcular o valor de xk, através da subtração de bi pela soma e em seguida a divisão por a e i. Por fim, ao passo de cada iteração, iremos plotá-la para que possamos ir acompanhando os resultados calculados. Olá, meu nome é Guilherme e agora eu vou falar sobre a parte dos resultados. O primeiro ponto que pode ser constatado é que ambos os RAs convergiram. E além disso, os RAs iguais tiveram aproximadamente o mesmo resultado, embora sejam de dois métodos diferentes, tanto no Gauss-Seidel quanto no Gauss-Jacobi. Além disso, pode ser constatada uma discrepância entre os dois métodos em relação ao número de interações. De modo geral, o método de Gauss-Seidel teve menos interações que o método de Gauss-Jacobi. Ou seja, em ambos os casos, o método de Gauss-Jacobi teve 14 interações e o método de Gauss-Seidel chegou entre 9 e 8 interações. E dessa forma, nós podemos considerar e concluir que o método de Gauss-Seidel ele é mais eficiente que o método de Gauss-Jacobi.